que acordava o novo dia. A fogueira estalou outra vez, como se quisesse responder por Ramogi. William ainda sentia a palavra ecoando dentro do peito. Escolhido. Soava errado. Soava como uma piada de mau gosto, do tipo que os colegas faziam na escola, rindo da cara dele depois de qualquer ideia maluca que tivesse. Isso não faz sentido, murmurou William, a voz mais firme do que esperava. Eu não escolhi nada. Eu nem consegui fazer meu próprio projeto funcionar direito. Ergueu as mãos, como se mostrasse a prova de sua própria incompetência. Gael. Você viu lá na feira. Todo mundo riu. Sua voz tremeu no final, mas ele engoliu o tremor, forçando o queixo para frente. Gael abriu a boca, talvez para defender o amigo, mas Ramogi ergueu a mão, pedindo silêncio. O velho mago não se alterou. Apenas baixou os olhos para o cajado em suas mãos, como se ali estivesse escrita uma resposta antiga, cansada de ser repetida. Você acha que eu não pensei a mesma coisa, há muito tempo? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro arrastado pelo vento da madrugada. William piscou, confuso. Como assim? Ramogi não respondeu de imediato. Caminhou até um tronco próximo à fogueira e sentou-se, devagar, como se cada osso de seu corpo pesasse séculos. O fogo iluminava as rugas profundas em seu rosto, desenhando sombras que pareciam se mexer por conta própria. Eu também pensei que a profecia estivesse errada. Eu já estive um grupo bem maior, mas agora eu sou o último da guilda. O último do meu grupo. O grupo inteiro congelou. Clara apertou o pano sobre os ombros. Daniel parou de mastigar o biscoito ressecado. Até o vento, por um instante, pareceu parar de soprar entre as árvores. O quê? Gael foi o primeiro a quebrar o silêncio, a voz quase um sopro. Há muito, muito tempo, continuou Ramogi, fitando as chamas como quem revisita um lugar que preferia esquecer. Eu também acordei em uma floresta. Sozinho, sem saber nada deste mundo. Achei, como você acha agora, William, que tudo era um sonho ruim. Um erro, mas o meu caso é um pouco mais simples. Uma magia errada. Ele fez uma pausa. As chamas crepitaram, lançando fagulhas que subiram e se apagaram no escuro. Eu tive amigos. Como você tem o Gael? Olhando de relance, nós fomos longe. Achamos que poderíamos ser os escolhidos, ou algo assim. Estávamos prontos para desafiar o sistema de Kairósia. Que poderíamos quebrar a profecia com nossa própria força, sem esperar pela vontade dos príncipes ou da coroa. A voz de Ramogi ficou mais grave, mais pesada, e falhamos. William sentiu um nó subir pela garganta. O que aconteceu? Perguntou Clara, hesitante, como quem teme a resposta mas precisa dela de qualquer forma. Ramogi fechou os olhos. Perdi todos. 2 palavras, só isso, mas pesaram como pedra no estômago de cada um ali sentado. Ninguém ousou perguntar mais. O silêncio se estendeu, comprido, desconfortável, cortado apenas pelo crepitar da lenha e por um grito distante de algum pássaro. Uma ameaça maior está chegando. Dia após dia eu penso em salvar este mundo, pois se a profecia estiver certa, terá muita destruição. Ramogi ergueu o olhar, agora fixo em William, intenso, quase doloroso. A profecia não é uma garantia de vitória, garoto. Não é uma medalha, nem um troféu. É um fardo, um peso que você carrega até o fim, sem saber se vai te levar à salvação ou ao túmulo. Eu não posso escolher perder tudo de novo. O grupo fica parado. Até que Gael joga uma pequena pedra na cabeça de William. Ai, disse ao amigo, de forma sussurrada, calma e pensativa. William refletiu, olhando para Ramogi, enquanto sentia o seu corpo gelar, mesmo perto do calor da fogueira. Então por que eu? A pergunta saiu mais alta do que pretendia, quase um grito sufocado. Por que tem que ser eu? Ramogi não desviou o olhar. Eu não entendo essa lenda, profecia, esses mitos. O servo, William sacudiu a cabeça, frustrado, passando as mãos pelos cachos despenteados. Só apareceu. Do nada. Não fui eu que pedi isso. Eu demorei para entender que tudo isso não é aleatório. Respondeu o mago, com a calma de quem já explicou aquilo antes, talvez para si mesmo, por noites e noites. Ergueu o cajado, e a ponta brilhou em um verde fraco, quase tímido, como uma vela prestes a se apagar. Estes chamados acontecem em momentos de grande potencial.
ou de grande desespero. As duas coisas, às vezes, são a mesma face de uma moeda. Ramogi bateu a base do cajado no chão. O som saiu oco, como se o mundo estivesse vazio por baixo. Vocês não são os primeiros a aparecerem aqui, continuou, a voz mais grave, mas podem ser os últimos. Se quiserem. O velho suspirou, e por um instante o verde do cajado tremulou, como se sentisse vergonha. Tentei ajudar um grupo antes de vocês. Eram 6, bons olhos, corações teimosos. Ensinei o que pude. Mostrei os caminhos, as palavras, os avisos. Fez uma pausa engolindo seco. Não deu certo. Quando percebi, já era tarde demais. Gael se levantou, abrindo a boca já com aquele meio sorriso de quem vai soltar uma piada. Mas bastou cruzar os olhares com o resto do grupo. O peso no rosto de preocupação. O cajado de Ramogi, ainda tremeluzindo. O silêncio caiu entre eles, e o verde do cajado pulsou uma vez, fraco, mas ainda vivo. William pensou no momento exato. A prensa hidráulica descendo. O protótipo ligando sozinho, como se tivesse vida própria. O brilho verde, intenso, engolindo tudo. O meu projeto, murmurou, mais para si mesmo do que para o grupo. Ele estava estranho. Era você? Era o tempo todo algum chamado ou algo do tipo? Perguntou William, olhando diretamente para Ramogi. Talvez, disse Ramogi, com um leve traço de algo entre pena e respeito. Eu consegui seguir você, pois senti que poderia ser o próximo. William sentiu um frio percorrer a espinha, diferente do frio da noite. Mas não trouxe você para cá. Eu não tenho esse nível de poder. Eu apenas o segui, e quando já estava neste mundo, guiei você para fora do castelo, completou. Pensou na luz verde pulsando no escuro do quarto, antes de dormir. Uma vez, duas, três, será que, todo aquele tempo, era algum chamado? Então o motivo de eu ter vindo para cá, começou, com a voz embargada, não foi acidente. Nada disso foi acidente, respondeu Ramogi, mas isso não significa que tenha sido escolha sua. Profecias não perguntam permissão, William. William ficou em silêncio, olhando para as próprias mãos, como se esperasse encontrar ali alguma resposta escrita na pele. Não encontrou nada, apenas calos, sujeira e o peso, cada vez mais real, daquilo que carregava sem ter pedido. Eu tive sonhos. A voz saiu baixa, quase envergonhada. Um dinossauro ou dragão, sei lá. E também vi você me salvando de um afogamento ou algo assim. Ramogi ergueu as sobrancelhas, surpresa real, sem disfarce. Olhou William com dúvida, o cajado apagando um pouco mais. Eu não coloquei visões em você, respondeu, devagar. Não tenho esse dom. Quem dera pudesse, mas eu, William tentou argumentar, confuso. Ramogi levantou a mão, pedindo silêncio. O olhar ficou distante, como se lembrasse de algo que doía. As visões às vezes são resíduos. Ecos da passagem entre mundos. Quando vocês atravessam, algo se cola. Fragmentos. Não fui eu quem te mostrou as visões. O cajado pulsou, fraco. Um outro rapaz teve sonhos também, antes de vocês. Viu as vilas pegando fogo, estrelas caindo. No começo eram só sonhos, mas depois, as visões não pararam nem quando ele estava acordado. Ramogi desviou o olhar. Enlouqueceu, disse em tom fraco e baixo. Clara se remexeu, inquieta. Trocou um olhar rápido com Daniel. Tá, certo. Ela cortou, a voz mais áspera do que pretendia. Sonhos, ecos, visões, o escolhido, entendi. Mas e a gente? Apontou para o grupo, depois para si mesma. O que vai ser de nós agora? A gente vai ficar aqui esperando? Daniel, que até então só observava, passou a mão no rosto, cansado e disse: A gente tem saída? O verde do cajado tremulou, como se a pergunta doesse mais que a acusação. Ramogi respirou fundo, mas como estava sem respostas, tirou o seu chapéu com os dedos lentos, cansados. Não disse nada, apenas se levantou, arrastando o cajado, e entrou na cabana sem olhar para trás. A porta rangeu ao fechar. O grupo ficou ali, parado. Chocado, refletindo. O silêncio que Ramogi deixou foi pior que as palavras. Era o tipo de silêncio que confirmava o medo de cada um. Clara foi a primeira a soltar o ar. Tremido, ele, simplesmente, não conseguiu terminar. William fechou os olhos com força, as mãos virando punhos.
Clara abraçou os próprios braços. Daniel encarava o chão, a mandíbula travada. Gael coçou a nuca e quebrou o gelo do jeito que só Gael sabia fazer. Bom, pelo menos não somos o primeiro grupo que ele decepciona, soltou, forçando um sorriso torto. Já é currículo, né? Desapontar viajantes interdimensionais desde 1900 e bolinhas, ou até mesmo antes. William bufou, meio irritado, meio confuso, mas metade aliviado pela graça do amigo. Idiota. Funcionou, não funcionou? Gael deu de ombros, e o canto da boca dela cedeu num riso curto, quase sem querer. A tensão rachou um pouco. Não sumiu, mas dava para respirar de novo. Daniel soltou um suspiro longo e se jogou contra um tronco caído que servia de banco. Esticou as pernas e cruzou os braços atrás da cabeça. Eu fico aqui, disse, simples. Se alguém tiver alguma novidade, eu vou esperar deitado. Clara revirou os olhos, mas foi e sentou ao lado dele. Se você começar a gritar sobre o fim do mundo, eu te empurro desse tronco. Justo, Daniel respondeu, já fechando os olhos. William observou os dois por um segundo. Depois olhou para Gael, que ainda tinha aquele meio sorriso nervoso no rosto. Ei, o que é aquilo? Disse Gael, apontando. Entre as raízes de uma árvore retorcida, algo se mexeu. Não andou, deslizou, dando pequenos pulos. Era uma massa translúcida, redonda, que media mais ou menos 2 palmos. Tom de verde mais vivo que o da floresta. Pulsava devagar, como se respirasse. Gael deu um passo para trás por instinto. Ah, tá, claro, um slime tipo de jogos de videogame. Porque o dia ainda tinha muita coisa para acontecer. O dia de hoje ainda não estava bizarro o suficiente. Clara se levantou do tronco na hora. Não encosta, disse, seca. E se queimar ou algo do tipo? Daniel abriu um olho só, sem sair do lugar. Alguém pega um galho para espantar. O slime fez um som molhado. Blorp se esticou na direção deles. Não parecia agressivo. Parecia curioso. Até que outro blorp soou atrás deles. E outro e mais outro. Das frestas entre as pedras, debaixo das folhas, brotando do musgo, eles vieram. Um azul claro, do tamanho de um punho. Um amarelo que brilhava como mel. Um rosa pálido. Um roxo pequeno que tremia mais rápido. Tá de brincadeira, Gael murmurou. Tem um arco-íris de pudim aqui. O grupo riu brevemente, enquanto estavam maravilhados com aquilo. Pareciam estar vivenciando um jogo, ou filme, mas na vida real. Os slimes não atacaram. Ficaram pulando no lugar, plorps e blops baixos, como cachorrinhos gosmentos farejando gente nova. Um dos azuis se esticou todo, criando um pseudo-bracinho, e cutucou a bota de Daniel. Daniel ergueu a sobrancelha. Acho que ele gostou de mim. Clara encarava o rosa pálido que tinha parado na frente dela. Ele vibrou, fez bloop, e pareceu sorrir. Não tinha boca, mas deu para jurar que estava feliz. Devagar, ela se agachou. Se isso for ácido, eu juro que. Esticou o dedo, tocou de leve. Frio, gelatinoso, macio, igual colocar a mão num balão cheio de água. Gente, é fofo. Ela franziu a testa, confusa com a própria frase. Tomando coragem, Clara pegou o slime rosa com as 2 mãos. Ele fez miip e se aninhou na palma dela, pesando quase nada. Os outros slimes blorparam empolgados, pulando mais alto. Tá vendo? Inofensivo, ela disse, virando para mostrar pro William. E aí o slime rosa vibrou. Forte. E pulou em direção ao rosto de Clara, a assustando. Ai! Soltou por reflexo. O slime bateu no chão. Ploft! Explodiu numa chuva de gel que grudou na calça dela, na grama, no rosto de Daniel. Ah, argue, que nojo! Daniel se debateu, se levantando e limpando a gosma. Então Gael começou a rir. Uma risada seca, cansada, que virou uma gargalhada de verdade. William também não segurou. Clara ficou vermelha, olhando as mãos vazias. Desculpa, eu não. Está tudo bem, disse Daniel, rindo. Mas o gel no chão começou a tremer. As gotas maiores se puxaram, se juntaram. Blorp, blorp, blorp. Em segundos, 3 slimes rosa menores estavam ali, pulando. Os outros coloridos se aproximaram, curiosos, cutucando os novos irmãos. Não voltaram todos. O amarelo tinha sumido.
O roxo também. Mas metade do bando ainda estava ali, ao redor de Clara, como se nada tivesse acontecido. Eles voltam, William disse, pasmo, só que menores. Um dos azuis subiu pelo calçado de Clara e parou no joelho dela. Bloop, o outro rosa se jogou no colo dela quando ela sentou, de novo. Ela olhou para o grupo, depois para os slimes. Suspirou, derrotada, e sorriu. Tá, são bobinhos, cutucou o azul no joelho. Ele fez miip e tremelicou todo. Gael fechou os olhos de novo, mas agora com um meio sorriso. Contanto que não falem nada de estrelas caindo, deixa a garota brincar com os pudins dela. Clara já estava com um slime em cada mão, vendo como eles mudavam de forma quando ela apertava de leve. O grupo riu de verdade pela primeira vez desde que chegaram ali. O peso da conversa com Ramogi não sumiu. Mas por um momento, entre blorps e miips, ficou mais leve. William observou a cabana fechada por um tempo. A madeira da porta parecia mais velha. Ele, não vai voltar? Perguntou, baixo. Vai. Uma hora vai, né? Respondeu Daniel. É, concordou Clara, distraída. A gente chama ele depois? Talvez brincar com esses bichinhos seja bom, Daniel rebateu, puxando um dos slimes para cima. William assentiu, mais para si mesmo que para os outros. O peso no peito não saiu, mas ficou quieto. Virou pro Gael, que ainda estava um pouco preocupado, mas sorrindo com os dentes de baixo. Vem. Apontou com a cabeça para a lateral da cabana. Vi uma pegada atrás da cabana. Quer vir comigo? Perguntou William para o amigo. Gael arqueou a sobrancelha, limpando a mão na calça. Pegada? Ótimo. Mas saiba que se eu sumir, será toda culpa desse slime roxo ali. Ele tá me olhando torto, disse fazendo graça e apontando para uma bolha inocente. Atrás, Clara ria baixinho enquanto um slime tentava subir no braço dela e escorregava. Daniel, deitado, passava a mão em alguns slimes próximos ao tronco que usava de apoio. William foi até a porta da cabana e abriu calmamente. Vou ver se ele tá bem, murmurou. Caminhou até a porta. A madeira era velha, riscada, gasta de tempo e chuva. Empurrou devagar. Rangeu. Lá dentro, apenas o cajado encostado num canto, agora completamente apagado. E nenhum sinal de Ramogi. Ramogi, chamou? A voz morreu no ar. Nada. Nem respiração. Nem sombra. Só o vazio de um lugar que acabou de ser abandonado. William franziu a testa. Deixou a porta aberta. O vento entrou, balançando umas folhas secas lá dentro. Ele não tá mais aqui, disse pro resto, sem virar. Clara parou de cutucar o slime azul. Daniel levantou o pano do rosto só o suficiente para espiar. Gael fez um H baixo. William não fechou a porta. Só se afastou, a inquietação voltando a pesar nos ombros. Vem, Gael. Vamos dar uma volta na cabana. Apontou pro lado. Vi uma marca lá atrás ontem. Beleza. Hora do show, disse Gael, brincando. Os dois começaram a contornar a cabana. O mato era alto, batia na canela. Os dois se afastaram da fogueira em passos curtos, abafados pela grama úmida, esgueirando-se entre as árvores. A parede de trás tinha sulcos fundos na madeira, como se garras tivessem passado ali. Não recentes, velhos, escurecidos de tempo. Que tipo de animal estamos procurando? Disse Gael, enquanto passava o dedo na marca. William se agachou e viu. Pegadas. Começavam ali, perto da parede dos fundos. Fundas, pesadas, como de algum animal que saiu correndo. Seguiram as marcas. A cada passo, as pegadas ficavam mais rasas, menos nítidas, como se a criatura fosse perdendo peso e diminuindo de tamanho. Foram atravessando e andando mais por dentro da floresta, enquanto o trepidar da chama da cabana estava longe e fraco do ponto de visão. O som da fogueira foi sumindo atrás deles, substituído pelo silêncio. Tá vendo isso? William murmurou. Gael engoliu seco. O meio sorriso sumiu. Tô. Apontou para frente. Mas é só até aqui? Olha! As pegadas sumiam. Não paravam. Desvaneciam. A última era só um risco leve na terra, depois nada. Grama intacta. William se ajoelhou, tocando uma das últimas pegadas com a ponta dos dedos. Isso é estranho, murmurou, sentindo o coração acelerar.
É como se quem fez aquilo tivesse virado algo leve. Ou até mesmo o ar. Acho que a gente tem mais perguntas, disse. E ninguém para responder. Gael cruzou os braços, inquieto. Será que é o mesmo bicho da muralha? Perguntou, com a voz quase sumindo. Antes que William pudesse responder, um som de farfalhar de folhas cortou o silêncio atrás deles. Os dois se viraram assustados. Ramogi surgiu entre as árvores, os olhos estreitos e duros como nunca antes haviam visto, para trás. Agora, a ordem saiu seca, sem espaço para discussão. Ramogi, a gente só. William tentou explicar, mas o mago já avançava com firmeza incomum para um homem tão velho. Eu disse para trás. Gael e William trocaram um olhar, confusos, mas obedeceram, deixando-se arrastar de volta pela trilha. Por que a gente não pode olhar? Gael insistiu, tentando entender. Porque é perigoso demais, Ramogi respondeu, sem desacelerar o passo, sem se virar para encará-los. Mais do que vocês podem imaginar. Mas o que é, exatamente? William perguntou, quase tropeçando numa raiz. Ramogi parou. Por um instante, muito breve, seus ombros pareceram ceder, como se algo pesado tivesse acabado de cair sobre eles. Quanto menos vocês souberem agora, melhor, disse, finalmente, a voz mais baixa, quase cansada. Voltem agora. Eu os acompanharei. Não havia espaço para argumento naquele tom. William e Gael se entreolharam, intrigados, mas seguiram em silêncio. A curiosidade ainda ardia, mas a preocupação no rosto do velho mago calava qualquer pergunta que ainda quisessem fazer. Eles não sabiam, mas aquelas marcas não pertenciam ao verdadeiro monstro que rondava aquelas terras. Apenas uma sombra de algo ainda maior, ainda mais distante.